Fantasma casou com uma pirata? Olá, bem-vindo ao Fantasma Brasil! Uma parte fundamental de toda a mitologia do espírito que anda são as suas esposas. Afinal de contas, para manter a dinastia viva, é necessário que cada fantasma encontre uma mulher com a qual vai se casar e virá a ter um filho que assumirá o manto do fantasma quando de sua morte. No geral, as mães da dinastia do fantasma têm sido mulheres de grande beleza e de uma presença muito forte. Já tivemos rainhas, já tivemos princesas, já tivemos cantoras de ópera, já tivemos garçonetes, temos Diana, que é uma representante da Organização das Nações Unidas, mas talvez nenhuma tenha sido tão interessante quanto Juliette Adams, a esposa do quinto fantasma. A história de Juliette Adams foi contada na tira dominical Captain Amazon Pirate Queen, ou Capitã Amazona Rainha Pirata. É uma tira dominical com texto de Lee Falk e arte de Cy Berry, publicada entre julho de 1989 e janeiro de 1990. Ali nós somos apresentados a história da jovem Juliette, filha do capitão da marinha Yankee Adams. Juliette era uma criança quando sua mãe faleceu. Seu pai, o capitão Adams, deixou-a aos cuidados de um irmão e prometeu à sua filha que quando ela tivesse idade suficiente, ela poderia viajar pelo mundo com ele. Quando Juliette completou 20 anos de idade, ela saiu com seu pai em uma viagem rumo à China. Era uma viagem muito longa, naquela época não existia o canal de Suez, então eles tinham que contornar toda a costa europeia, durava mais de 2 anos e era meio perigosa, porque afinal de contas as águas eram infestadas de piratas dos mais violentos. Houve até uma situação curiosa quando eles estavam na Índia, né, e conheceram o sultão de Zanzibar, que ficou tão encantado pelos dotes artísticos e pela beleza de Juliette que ele quis casar-se com ela e ofereceu ao seu pai uma troca de 20 esposas e 40 vacas pela sua filha. Eles tiveram que sair logo ali da cidade. Foi um negócio assim bem interessante. Nessa viagem houve inclusive um momento em que o Clipper do Capitão Adams foi atacado por piratas. Felizmente era um navio bem veloz que conseguiu deixar o navio pirata para trás. Chegando finalmente ao porto de Canton, o Capitão Adams compra as coisas mais belas, né? Sedas, especiarias, chá, madeiras entalhadas. Eram produtos que eram muito valorizados na Europa. E dali eles partem para a Índia para poder comprar marfim e joias. Entretanto, eles acabam tendo um problema sério em Goa, a colônia portuguesa na Índia. Eles são abordados por homens corruptos da alfândega que querem se aproveitar daquele carregamento e acabam acusando o Capitão Adams de pirataria. O Capitão Adams está para ser fuzilado quando Juliette toma uma atitude e desarma um dos oficiais e pega sua arma e aponta para a cabeça dele, dizendo para que soltassem o seu pai. É nesse momento que vem chegando um estranho mascarado com um chapéu e uma capa, exatamente o quinto fantasma. Ele toma as dores de Juliette e ajuda a fugir com seu pai. Enquanto eles pulam no barco, o quinto fantasma fica para trás para lidar com aqueles homens corruptos e Juliette fica pensando que aquele homem, aquele estranho mascarado, sacrificou a própria vida por eles. Mas é claro que ele não morreu ali, ele conseguiu escapar. Infelizmente, o Capitão Adams não sobreviveu aos ferimentos causados pelos maus tratos que ele sofreu lá na Índia e ele acaba tendo um sepultamento no mar. Juliette então começa a sofrer com os boatos a respeito do seu navio. O navio dela, o Clipper, onde chegava era considerado um navio pirata. Eles não conseguiam aportar em lugar nenhum, eles eram perseguidos por outros navios porque os oficiais lá da Índia espalharam que eles eram piratas perigosos. É então que Juliette resolve tomar uma atitude e começa a
armar o seu navio e eles se tornam realmente piratas. Aliás, piratas de uma forma bastante peculiar. Quando eles abordavam algum navio, eles geralmente só pediam um pouco de comida, um pouco de munição, algumas armas e sempre deixavam algo em troca. E ela vai tendo a sua fama, a fama da Capitã Amazona, a rainha dos piratas. E nesse meio tempo, o Quinto Fantasma tenta descobrir algo sobre Juliet, faz perguntas sobre o Clipper que ela navegava e ele é sempre informado de que aquele navio havia desaparecido. Mal sabia ele que a sua amada, porque ele havia se apaixonado, aquela coisa de amor à primeira vista, e estava fazendo seu nome como a Capitã Amazona. Ao mesmo tempo, Juliet também se perguntava onde estaria aquele estranho mascarado, se ele havia sobrevivido, ela também pensava nele. Viajando pelo Caribe a bordo de um navio, o Quinto Fantasma tem a intenção de chegar à ilha de Saba, que era uma ilha dominada por piratas. Havia ali os mais perigosos piratas, o Barba Negra, Jeremias Blood, Juan Muerto e já havia a fama da Capitã Amazona. Como parece aquela história, né? Falando no diabo aparece o rabo. Desde que o navio onde estava o Quinto Fantasma avista um navio pirata e abre fogo. A Capitã Amazona, que era justamente aquela que estava, era exatamente o navio de Juliet, ela resolve combater, vai até lá, atraca no navio dos outros, né? E diz o seguinte: olha, vocês atacaram a gente sem motivo, a gente só estava passando, a gente quer comida, a gente quer medicamento, quer algumas roupas, tome, vocês podem ficar com essas coisas aqui, aí deixa os negócios lá. E o Quinto Fantasma reconhece Juliet. Quando o navio pirata estava se afastando, ele pula na água e se agarra exatamente ao navio de Juliet, que estava justamente rumando para a ilha de Saba. Ao chegar à ilha, Juliet e seus homens, que estavam querendo comer alguma coisa, queriam dar uma descansada, acabam sendo abordados por outros piratas. Um deles, o mais ousado, Juan Muerto, diz que vai amansar a Capitã Amazona, que lhe responde com um belo soco. Acontece que Juliet, embora viesse fazendo todo aquele trabalho, toda aquela carreira como pirata, ela ainda não havia se defrontado com piratas do porte de Juan Muerto. Ela e seus homens acabam sendo rendidos, mas são salvos graças à intervenção dele. Exato, o Quinto Fantasma, que chega lá para salvar Juliet Adams. Ele enfrenta Juan Muerto e põe ele a nocaute. E os dois acabam se encontrando, né? O Fantasma e Juliet, eles se reconhecem e ele demanda sair dali. Mas os outros piratas queriam realmente enfrentar aquele homem. É então que o Fantasma é desafiado para um duelo por Jeremias Blood, um exímio espadachim, que entretanto não consegue fazer frente ao Quinto Fantasma. Na sequência, o Quinto Fantasma tem que enfrentar o Barba Negra, que, diga-se de passagem, gente, é um pirata real. Esse pirata existiu realmente, né? E o Barba Negra, inclusive, tem uma maneira de luta que ele quebra as pessoas ao meio. Então ficam ali ele e o Quinto Fantasma num embate muito interessante, sabe, de força, e o Fantasma acaba derrubando. E olha que surpresa, por ele ter derrotado o Barba Negra, ele é aclamado como o rei dos piratas. Gente, essas coisas que acontecem com os fantasmas são um barato, né? E assim, ele manda que Juliet saia da ilha porque ele vai dar um jeito de acabar com aquilo ali. Ele manda que ela o espere no navio. Enquanto tá todo mundo lá bebendo, celebrando, já tava todo mundo meio chapado, o Quinto Fantasma vai até o paiol e explode boa parte da ilha e consegue escapar. Conseguindo escapar, ele se junta novamente a Juliet Adams e os dois se casam e são felizes. Essa foi a primeira aventura na qual nós pudemos ver Juliet Adams, a rainha dos piratas, a Capitã Amazona. Primeira, mas não última. Em 2013, os leitores do Fantasma puderam reencontrar Juliet Adams na tira dominical A Morte Persegue o Quinto Fantasma. É uma tira com texto de Tony DePaul e arte de Terry Beat.
A história começa com Diana e os gêmeos Kit e Eloise preocupados com a demora do 21º fantasma. Ele tinha saído em uma missão da qual teria de voltar umas 3 semanas antes. Quando Diana já está se preparando para ir atrás dele, eis que o 21º fantasma retorna e ele está gravemente ferido. Guran, o seu fiel amigo, o opera dentro da Caverna da Caveira. Ele leva algumas semanas, porque ele levou um tiro certeiro, né? A bala entrou e saiu. Ele leva algumas semanas para se recuperar, mas quando ele se recupera, ele começa a dizer que Diana parecia a própria Juliette Adams. E é nesse momento que nós vamos ver uma grande aventura envolvendo essa personagem. Diretamente das Crônicas do Fantasma, nós ficamos sabendo que em uma determinada missão, o 5º fantasma foi atrás de Juan Muerto e com sua demora, Juliette resolve ir atrás dele. Acontece que semanas antes de Juliette sair para procurar o seu esposo, ele havia invadido o navio de Juan Muerto e enfrentado uma verdadeira horda de piratas. É muito interessante que vários dos piratas tinham tanto medo do fantasma que chegavam a pular na água antes de sequer o enfrentar. Até que ele é atingido pelas costas, ele toma um tiro pelas costas e começa a ser espancado e esfaqueado pelos piratas que estavam ali. As cenas são impressionantes. O 5º fantasma é então acorrentado no porão do navio de Juan Muerto, onde passa a ser sistematicamente espancado. Porque Juan Muerto, o mesmo que apareceu na primeira aventura da Capitã Amazona, queria provar que o fantasma era um homem comum que podia morrer como qualquer outro. Entretanto, depois de semanas sendo espancado, açoitado, humilhado, o fantasma não morreu. Ele parecia agarrar-se à vida. E isso começa a trazer um medo para os piratas. E o próprio Juan Muerto começa a se questionar se aquele sujeito não seria realmente um espírito imortal. No seu ápice de ousadia, Juan Muerto arranca a máscara do fantasma. E nós conhecemos o velho ditado da selva: aquele que olhar o rosto do fantasma sem máscara sofrerá uma morte terrível. E aí é interessante, porque muitos dos piratas, quando o Juan Muerto arranca a máscara do fantasma, eles não olham, eles desviam o olhar para não olhar, porque eles não querem morrer nas mãos do fantasma, não querem sofrer, né, a maldição que ronda aquele sujeito. Juliette então chega à cidade costeira na qual ela sabia que o seu marido havia ido. E ela chega lá e encontra uma moça que havia sido capturada pelos piratas de Juan Muerto após a passagem de seu esposo. Aproveitando-se do sono do guarda, Juliette troca de lugar com a jovem prisioneira e é levada para o navio de Juan Muerto. Lá ela enfrenta o carcereiro, põe ele a nocaute e todos pensam que ela havia pulado no mar. Entretanto, o que ela estava fazendo era procurar pelo seu esposo. Naquela noite, a lenda cavalgava nos passos de Juliette. Ela encontra o 5º fantasma que estava quase morto, ele mal percebe que ela estava ali. Ela repõe a máscara no rosto dele e ela entoa, ela realmente acredita no mito envolvendo o fantasma. Ela tem uma coisa assim de levar isso a sério. E ela resolve que vai fazer com que esse aviso de que não se deve olhar o rosto do fantasma sem máscara se torne realidade. Então ela pega um barril de pólvora e espalha um fio de pólvora pelo navio e faz uma vela. Com uma vela ela faz um pavio improvisado que desce a eles alguns minutos para que eles pudessem fugir. Juliette leva o seu esposo até a murada do navio, mas ele realmente está muito alquebrado, ele mal tem forças para se manter de pé. Nesse momento, Juliette é encontrada por Juan Muerto. Juan Muerto encosta uma adaga no pescoço de Juliette. É quando o 5º fantasma percebe que a sua amada estava ali, que não era um delírio, e reunindo todas as suas forças, ele enfrenta Juan Muerto. Ele
pega o braço dele e torce. Juan Huerto diz que parecia até uma coisa feita de ferro. Ele nocauteia, ele soca Juan Huerto, o derruba e Juliet com a espada vai lá e mata Juan Huerto. E logo depois disso, o Quinto Fantasma novamente perde as forças. Com muito esforço, Juliet lança-se junto com seu marido às águas. Quando o navio explode, ela e seu amado esposo estavam num beijo. E aí é muito engraçado, porque os gêmeos e Diana ficam chateados. Mas, pai, por que você está contando essa história? Todo esse trabalho para os dois morrerem assim? E ele, como assim? Foi o meu ancestral que escreveu isso aqui depois que eles escaparam. Então eles realmente escapam daquilo ali. E nós vemos, né, como essa mulher, Juliette Adams, a Capitã Amazona, a rainha dos piratas e principalmente uma das mães da dinastia do fantasma, se torna essa grande heroína. A primeira história envolvendo Juliette Adams foi publicada no Brasil no número 3 da revista da Mitos, a primeira série que a Mitos fez com histórias do fantasma em formatinho. Eu já mostrei esse exemplar aqui no nosso vídeo sobre o Quinto Fantasma e nunca mais foi publicada aqui. Já a história A Morte Persegue o Quinto Fantasma é inédita no Brasil. Entretanto, você pode ler as duas histórias gratuitamente no blog Fantasma Brasil. É só você ir lá e baixar essas duas edições para você ler no conforto da sua casa. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Agradeço também a você que tem apoiado o nosso canalzinho, fazendo as suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que se encontram aqui na descrição do vídeo. E não deixa também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar no Facebook, Instagram e Twitter. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?